Es solo, solo de Bali. Es solo de Bali. Es solo, solo de Bali. Então, o tema da nossa oitava aula de hoje é Mundo, Regionalização segundo os níveis de desenvolvimento econômico e social. Estamos encerrando esse assunto, né? Já falamos de outras grandes regionalizações e as outras regionalizações que a gente falou, todas elas estarão incorporadas agora nessa regionalização, ok? Vamos lá? Então, agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa figura. Essa figura aqui está representando a regionalização mundial segundo os níveis de desenvolvimento econômico e social e vai abordar as características que a gente já tratou em outras aulas, como, por exemplo, o IDH, o PIB, né? Eles vão levar em conta desses países, a economia, o tipo de economia, países que eram socialistas, países capitalistas e etc. Ok? Nós temos, apesar de várias cores aqui, dois grandes grupos, os países do tipo norte e os países do tipo sul. Observem que tem uma linha vermelha traçada ali, né? E os países do tipo norte são os países que são considerados desenvolvidos, que estão representados pela cor lilás, os países ex-socialistas em transição para o desenvolvimento, né? E os tigres asiáticos. Esses países apresentam características que os fazem ser classificados como os países do tipo norte. A Austrália, por exemplo, ela se encontra no hemisfério sul, mas as características dela se enquadram aos países considerados desenvolvidos. Por isso, ela ficou considerada como um país do tipo norte. Então, eu posso dizer que ela está em dois grupos aqui, né? E quais são as características dos países desenvolvidos? Aí é simples, né? Claro que são aqueles países que são altamente industrializados, eles fazem muito investimento em centros de pesquisa científica, o que vai fazer com que eles tenham um domínio de tecnologias avançadas, né? E, por exemplo, na informática, aeroespacial, nuclear, enfim. Então, esses países, eles se destacam nesses setores. Claro que a população tem uma renda muito melhor do que comparado aos outros países. Isso não significa que eles não tenham problemas sociais. Com certeza, eles devem ter alguns problemas sociais sim, né? Pessoas que têm uma renda menor. Porém, o número é muito reduzido, né? Se comparado aos outros tipos de países. Os países ex-socialistas, de modo geral, são aqueles que adotaram o regime socialista, né? Que investiram na industrialização, na época que eram socialistas, que realizaram investimentos em saúde, em centros de pesquisa, na educação em diferentes níveis e etc. Só que quando eles retornaram para ser capitalistas, que é a grande maioria deles hoje, eles não abandonaram essa infraestrutura, né? Então eles continuaram com esse poder industrial, melhores qualidades na educação, na saúde, o que lhes conferiu um IDH muito bom. Então, por isso, eles são considerados países do tipo norte, ok? E os tigres asiáticos, que são aqueles países que tem um pontinho ali, ó, por exemplo, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, são países que se industrializaram muito rapidamente a partir da década de 1960. Então, por isso, eles são considerados como tigres asiáticos. Lá na Ásia, essa expressão tigre asiático é usada para designar países que tiveram uma grande expressão ao longo do tempo, né? Que se desenvolveram muito rapidamente. Então, por isso, eles são considerados países do tipo norte. Cabe lembrar também que a figura do tigre representa, no imaginário oriental, astúcia e força. Por isso, a expressão tigres asiáticos. Ok? E o segundo grupo, então, são os países do tipo sul, no qual o Brasil também se enquadra, né? Além de ser um país do tipo sul, ele é considerado também um país emergente, que é um dos grupos de países que fazem parte dos países tipo sul. Além dos países emergentes, os menos avançados, né? Aqueles que estão em situação intermediária, os exportadores de petróleo têm uma renda elevada, infelizmente essa renda não é distribuída, por isso que eles estão aqui, e os novos tigres asiáticos. Então vamos começar falando a respeito dos países emergentes. Por que esses países, por exemplo,
o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul, a gente tem o México ali também, a Argentina. Por que eles são chamados de países emergentes? Porque eles apresentaram uma considerável industrialização nos últimos anos e um crescimento econômico também muito elevado, com domínio de alguns setores avançados da ciência e tecnologia, e atraíram muitos investimentos estrangeiros. Inclusive o Brasil, a África do Sul, a Índia e a China, eles formam um grupo chamado de BRICS, que a gente vai falar na próxima aula. E aqui inclui-se também a Rússia, ok? Só que a Rússia aqui está considerada como um país do tipo norte. A gente vai falar mais lá na frente a respeito desse grupo de países. Só que essa expressão emergente, ela pode mascarar alguns problemas que existem nesses países, né? Porque quando você fala assim, você vai pensar, então a grande maioria da população tem boas condições de vida, está melhorando tudo. Não, não é bem assim, né? A gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, né, uma grande parcela da população é privada de boas condições de vida. E em algum desses países existe alta mortalidade infantil, o IDH não é tão alto, existe pobreza, enfim. Apesar de ser em diferentes graus em cada grupo de países. Outros subconjuntos de países do tipo Sul são os países exportadores de petróleo, que são os países principalmente aqui da região do Oriente Médio. Esses países, eles concentram a renda nas mãos de classes sociais privilegiadas, né? Essa renda que é proveniente do petróleo. Então, enquanto essa pequena camada da população tem um alto nível de vida, uma grande parcela significativa encontra-se em condições mínimas de sobrevivência, né? Então isso faz com que esses países sejam classificados diferentemente dos outros países também. Os novos tigres asiáticos são aqueles que vocês têm aqueles pontinhos ali em azul, que seriam a Tailândia, a Malásia, a Indonésia e as Filipinas. Depois que houve a liberalização das economias deles no final dos anos 80, eles atraíram muitos investimentos estrangeiros. Isso acabou impulsionando a industrialização e o crescimento econômico desses países, levando-os, claro, a se diferenciar do conjunto dos países menos avançados e os que estão em situação intermediária, que é os que vocês têm na legenda também. Países que se encontram entre os emergentes e os menos avançados, eles ficaram classificados. Entretanto, a exemplo dos emergentes, grande parcela da população desses países tem condição de vida precária. E para a gente poder encerrar esses subconjuntos aqui, os países menos avançados são os países que vocês veem ali nas cores verdes. Esses países, principalmente na Ásia, reunidos principalmente na África, eles apresentam um IDH muito baixo, né? A gente observa que a taxa de mortalidade infantil e a esperança de vida deles, a taxa de mortalidade infantil é muito alta, né? Crianças até 1 ano, são muitas crianças que morrem antes de completar 1 ano. A taxa é elevada em relação aos outros países. E a esperança de vida média deles também é muito baixa, se for comparado com os demais países também, ok? Além dos indicadores sociais, a economia deles é principalmente a agricultura, né? A agricultura e a exploração de minérios. Embora eles sejam produtores de produtos como café e amendoim, algodão, produtos que têm uma boa aceitação internacional, boa parte da população apresenta déficit alimentar e, em consequência, taxas elevadas de desnutrição. E essa é uma das características, um dos fatores que garantem, né, uma melhor qualidade de vida, não só a questão da mortalidade infantil, como ao longo da vida toda. E isso vai garantir que a pessoa tenha uma boa esperança de vida, uma boa alimentação, né? Sem contar, claro, o acesso à saúde e educação também, que nesses países é bem precário. Então é isso, essa é a nossa última regionalização. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham condições de responder os exercícios que estão aí. Beijos e até a próxima aula.